É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos outra vez juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 11 de fevereiro. Comemora-se hoje o dia da criação da moeda. Se você não sabia, hoje 11 é o dia em que se celebra o dia da criação da moeda. Quero lembrar a todos que nós estamos trazendo aqui algumas mensagens que nós ministramos em nossa igreja e hoje, especialmente, nós vamos estar trazendo uma mensagem baseada lá no capítulo 22 do livro de Gênesis. Eu espero que você seja profundamente despertado por Deus através desta palavra que nós ministramos. Antes, porém, eu quero lembrar a todos mais uma vez que está se aproximando a 20ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Neste próximo dia 20, o pastor Helder Faber estará vindo ao nosso programa, já agendamos, para que ele venha fazer uma ampla explanação de tudo que será realizado na abertura, como será o evento, quais são as novas, a programação que está trazendo, as inovações, podemos assim dizer, que vai este ano trazer novidades, né? O pastor Helder Faber, ele estará vindo ao nosso programa para fazer uma ampla explanação desde a abertura até o encerramento. Portanto, não perca, de 20 a 25 deste mês, lá no Parque do Povo, cristãos oriundos de vários lugares de todo o nosso país, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, de várias regiões aqui do Nordeste, enfim. Portanto, não perca, não saia de Campina Grande, você precisa de participar deste evento que pode mudar e transformar a sua vida. Gostaríamos nesse instante de fazermos uma oração e em seguida você estará recebendo a conclusão desta mensagem. Pai, te louvamos agradecidos por esta mensagem que mais uma vez certamente o Senhor continuará a falar ao nosso coração. Abençoe a cada telespectador, cada família, de tal maneira que a tua palavra não volte vazia, antes fará aquilo que te apraz. Abençoe a cada telespectador nesta manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes de lhe o peçares. Agora vamos todos orar o Pai Nosso. Todos, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém? Vamos orar ainda. Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade, quando nós estamos reunidos em tua casa, para te prestarmos um culto de louvor, de adoração,
pedimos-te agora que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compreender e discernir esta Escritura que acabamos de ler e ouvir. E tu, Senhor, fales ao nosso coração, que essa oração do Pai Nosso não seja apenas, simplesmente vista como alguns como uma reza, mas como uma oração da alma, que brota do íntimo, do talvez da alma, do coração. Portanto, fala-nos nesta noite através deste texto e desta Escritura que acabamos de ler. É o que nós te rogamos desde já, agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Meus irmãos, eu queria que nós nesta noite tivéssemos como tema ou como título desta pregação, lições da oração do Pai Nosso. Vamos dizer comigo? Lições da oração do Pai Nosso. Queria ouvir isso bem bonito de vocês. Lições da oração do Pai Nosso. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho que esta oração ela deve ser realizada durante todos os dias do ano que nós vamos receber. Para alguns, talvez, pastor, isso não vai virar uma reza, não. Não, eu vou explicar o sentido bíblico das lições que nós encontramos no Pai Nosso. E aí você vai entender porque a gente tem que fazer essa oração todos os dias. Preste bem atenção a essa introdução que eu vou dar agora. Todos podem orar o Pai Nosso na condição de reconhecer Deus como Criador de toda a obra da criação, inclusive do homem como sendo criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas ouça o que eu vou dizer. De acordo com o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 11 e 12, nem todos podem orar ou se dirigir a Deus como Pai. Porque de acordo com o Evangelho de São João, capítulo 1, versos 11 e 12, todos são criaturas de Deus. E como criaturas, podem chamá-lo como Pai da criação, mas não como Pai daqueles que reconhecem, constituem Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. É o que nos diz o Evangelho de João. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o aceitaram, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então João nos dá uma definição de quem realmente se trata a oração para aqueles que se tornaram filhos de Deus. Somente aqueles que um dia confessaram o nome de Jesus se tornaram filhos legítimos. Há uma legitimidade filial, há uma legitimidade paternal quando nós confessamos e constituímos Jesus como nosso todo e único suficiente Salvador. Havia uma expressão do vocábulo tanto judaico como caldaico, que antes que um filho se dirigisse a Deus, ele deveria dizer a palavra Abba, Pai. Quando ele dizia Abba, Pai, havia um reconhecimento da filiação legal, legítima, desse filho ser tratado ou tratar Deus como Pai. Por isso,
chamo a atenção dos senhores para que a oração do Pai Nosso ela seja realmente realizada por aqueles que reconhecem Jesus como único e todo suficiente Salvador. Esse vocábulo hebraico caldaico significa meu Pai, na intimidade que nós temos com Ele. Esse uso experimental, a princípio, define a nossa legalização, a nossa legalidade filial. Por exemplo, Jesus, quando estava lá no Getsemane, ele orou: Abba, Pai, se for possível, remova de mim este cálice, contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Jesus estava tratando ali o Pai Deus na condição de Filho unigênito de Deus. Por isso que ele disse Abba, Pai. Mas o apóstolo São Paulo nos mostra que nós, quando nos dirigirmos a Deus como Pai, de acordo com Romanos 8,15, tratando da nossa condição de filhos de Deus, ele declarou: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então eu tenho um pai, eu não tenho um padrasto, eu tenho um pai. Você tem um pai, Abba, Pai. Quando nós nos dirigimos a Ele, lembremos que Ele nos trata como filhos amados. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, reforçou essa doutrina. Ele diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Deus, do seu Filho, que clama Abba, Pai. Então preste atenção. Nós, não somente Jesus, mas nós que nos tornamos filhos por adoção, através do seu Filho Jesus Cristo, unigênito de Deus, nos tornamos também filhos de Deus quando nascemos de novo. Quem pode dizer amém? Amém. Então a oração do Pai Nosso, para quem não é filho de Deus por adoção, pode ser feito com uma simples reza, pode ser feito até com um mantra, mas jamais aqueles que não se tornaram filhos por adoção vão orar com a intensificação, com a convicção que está se dirigindo ao Pai, Abba, Pai, que realmente cuida dos seus filhos. E foi isso que Jesus ensinou no Pai Nosso. Somente aqueles, portanto, que um dia tenham nascido de novo, podem orar e não rezar. Somente, repito, é bom que fique claro isso. Somente aqueles que um dia nasceram de novo podem orar Abba, Pai. Visitando em viagens à Terra Santa, a gente visita o Monte das Bem-aventuranças, que aliás, se Deus assim nos permitir, no dia 21 nós estaremos viajando com mais uma excursão à Terra Santa. E lá no Monte das Bem-aventuranças tem um templo. Ele é mais ou menos assim como um círculo, como essa igreja, o nosso templo. E em cada parede tem a oração do Pai Nosso em vários idiomas, em alemão, em russo, francês, japonês, espanhol, latim, português. É que todos os peregrinos, quando vão à Terra Santa, eles vão ali e parece-me que aquela oração está
em vários idiomas, para que aqueles que estejam visitando a Terra Santa lembrem-se que Deus não deve ser visto apenas como um Pai Criador, mas como um Pai Abba Pai. Porque muita gente faz a oração do Pai Nosso e não passa de uma simples reza, na base da decoreba. Faz aquilo como quem está fazendo qualquer declaração aí aleatoriamente. Não há sentido nas palavras, não há expressividade nesta oração. Ele passa de uma reza, de um mantra. E aí, aquele lugar é visitado por muitos cristãos oriundos de vários continentes, de várias partes do mundo, como que Deus dizendo assim: olha, vocês que vieram aqui a esse lugar, lembre-se que vocês têm um Pai, Abba Pai. Vocês podem se dirigir a Deus como Pai, Abba Pai, porque Jesus nos deu esta oportunidade, Jesus nos abriu essa oportunidade de nós nos dirigirmos a Ele. Não faça a oração do Pai Nosso como uma reza, mas como oração de um filho que se dirige ao Pai, na certeza e na esperança de que esse Pai vai lhe ouvir, vai lhe responder, vai lhe acudir, vai lhe atender. Então nós vamos falar sobre as lições da oração do Pai Nosso. São 7 lições. Eu espero concluí-la nesta oportunidade. Jesus estava corrigindo um sentimento religioso, tradicional, que não passava de uma tradição que era preservada desde os mais antigos, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, que primavam muito por aquilo que era escrito. A Bíblia diz que a letra mata, o Espírito é que vivifica. Eles eram muito arraigados à tradição. É como muita gente, me perdoe se tem algum católico aqui, é muito apegado à tradição católica, aos dogmas do romanismo, não abre mão. A Bíblia condena a idolatria e eles estão adorando aos ídolos. A Bíblia condena a consultar os mortos e eles fazem rezas por quem já morreu. A Bíblia condena qualquer sentimento que esteja no coração do homem, como nós vamos ver aqui, que guarde mágoa, raiz de amargura, rancor, ódio, ressentimento, ou algum espírito de vingança. A Bíblia condena tudo isso, e muitas pessoas, mesmo como religiosas, não estão aí dando muita importância. Rezam o Pai Nosso, mas não têm capacidade e condição de perdoar aqueles que lhe ofendem. Então, assim como muitos católicos, me perdoem, mas eu estou falando porque isso é uma realidade, ninguém pode esconder, tem os seus dogmas, tem a sua tradição, cumpre aquilo rigorosamente, de acordo com o calendário religioso. Se é a Páscoa, fazem de um modo totalmente deturpado, não como está na palavra de Deus, e nem era preciso fazê-lo. Paixão de Cristo, o Natal, como nós tivemos aqui, Papai Noel roubando a cena do anfitrião, do aniversariante, nós falamos isso aqui amplamente, e as pessoas fazem isso cegamente. Sabe por quê? Porque para eles o Pai Nosso não tem sentido, para eles o Pai Nosso não passa de uma reza. Eles não podem nem conseguem dizer Abba Pai, porque eles ainda não se tornaram filhos por adoção. E aí os escribas e fariseus, eles eram muito vaidosos, presunçosos. Quando dava esmola, eles tocavam trombetas para serem vistos pelos homens. Quando eles faziam orações, eles faziam longas orações, que há muita gente que pensa que é pelo muito falar que Deus ouve. E aí por isso que Jesus corrigiu isso que eles estavam fazendo. Quando orardes, não sereis como os escribas, porque gostam de orar nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. E orando não usem de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis
ordeis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então Jesus estava corrigindo esse tipo de religiosidade. E aí ele ensina o Pai Nosso. Aliás, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 1, que descreve também a oração do Pai Nosso, diz que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Aí foi quando ele começou a ensiná-los, orando o Pai Nosso, e a expressão Pai Nosso ali tem Abba Pai. E a primeira lição que nós não devemos esquecer, antes da gente ver a primeira lição, eu quero lembrar aqui uma coisa que eu já estava esquecendo. Jesus contou a parábola lá em Lucas capítulo 21 de dois homens que subiram ao templo, e um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu orava de si para si: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens roubadores, e eu entrego dízimo, eu faço minhas orações, eu cumpro com minhas obrigações religiosas. Ele começou a se exaltar pelo que fazia, enquanto que o publicano mal abriu seus lábios para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador. Já eu disse, qual dos dois vocês julgam que foi ouvida a sua oração? O fariseu ou o publicano? Já eu disse, eu vos digo que o publicano foi ouvida a sua oração e não o fariseu. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Há muita gente rezando o Pai Nosso como fariseu. Não passam de hipócritas, de fariseus, enquanto que poucos são aqueles que fazem oração como publicano, porque estão orando a Deus, reconhecendo pecadores, arrependidos, contritos, e constituíram Jesus como seu Salvador, por isso se tornaram filhos por adoção. Vamos à primeira lição. São 7 lições, eu vou rapidamente citá-las. A primeira, diga-se de passagem, que esta oração do Pai Nosso não é uma oração para ser decorada, não é uma oração para a gente decorar, ter ela na cabeça como decoreba, como uma regra. Essa oração é uma oração modelo, é uma oração padrão, em que durante esta oração vocês vão encontrar 7 lições que Jesus nos deu. A primeira é que nós, quando nos dirigimos a Deus lá, papai, devemos nos dirigirmos a Ele em adoração. Não é obrigado você citar a oração do Pai Nosso tal qual está ipsiliteris. Não. Na oração, quando Jesus disse: Pai Nosso que estás nos céus, observe como Deus, Ele é digno de ser adorado, até porque Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus verdadeiros e autênticos adoradores, genuínos adoradores. Então, todas as vezes que eu for orar, que você vai orar, lembre-se, não peça nada antes de você se dirigir a Deus em adoração. Exalte esse Deus maravilhoso. Abba Pai, adore ao Senhor. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quantas orações nós fizemos esse ano que está terminando, e nós não nos lembramos de fazer esta observação, ou sequer nós tivemos logo no início, no preâmbulo da oração, esse momento de adoração. Adoração reconhecendo a santidade divina, que é um dos atributos divinos. Jesus orou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Há muitos que oram, se dirigem ao Deus Santo, mas não se santificam. Estamos nos dirigindo ao Deus Santo, mas não estamos nos santificando como deveríamos nos santificar. E há 3 meios pelos quais nos santificamos: a palavra. Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que nos tenho falado.
Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós nos santificamos também pela obra regeneradora do Espírito Santo, conforme Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, verso 5. Nós nos santificamos também através do sangue de Jesus. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é isso que a Bíblia nos diz. Jesus, quando orou o Pai Nosso, ele deixou como modelo, como exemplo: quando você for se dirigir a Deus, a Papai, adore. O tempo não permite eu falar sobre tantos exemplos bíblicos de homens e mulheres que adoraram ao Senhor. Os magos foram até Belém para adorar o menino. Então essa é a primeira lição, no versículo que nós lemos. A segunda lição, Jesus disse: venha o teu reino. Ele está falando aqui de um ser soberano, que reina lá em cima e reina aqui embaixo na terra também. Talvez até alguns digam assim: pastor, Jesus vai reinar no milênio. Sim, é verdade, na sua plenitude. Mas agora, no presente, ele já está reinando dentro do meu e do seu coração. Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro em vós. E hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, eu consulto a Deus: Senhor, é a tua vontade que eu faça isso? Porque eu tenho um rei que reina no meu coração. O que é que diz aqui essa frase? Digam comigo. Digam bem forte: é o Senhor. Quantas decisões as pessoas que oraram o Pai Nosso não têm reconhecido que o Senhor é soberano? Vem o teu reino, vem o teu reino. Eu quero também lembrar que não importa aquilo que você deixou de fazer, ou aquilo que você sofreu durante todo o ano que está terminando, e as perspectivas que temos para o ano novo que vamos receber. Uma coisa eu quero que você pense comigo: Deus está no comando. Quem pode dizer amém? Nada foge aos olhos desse Deus que é soberano. Ele está acima de todo o principado, acima de todos os poderes. Ele é o Senhor. E eu tenho que reconhecê-lo como Abba Pai, estando, portanto, com essa segunda lição dentro do meu coração, sabendo que o que é impossível aos olhos dos homens é possível para Deus, porque Ele é soberano. Jesus, quando aqui esteve, disse para os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é soberano. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não conhece passado nem futuro. Estamos terminando o ano e vamos começar um ano novo, mas para Deus é sempre presente. Por isso que Jesus disse, a palavra de Deus nos assegura: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Jesus nos disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. Eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco. Deus os abençoe. Ele derrame luz nas decisões que você venha tomar durante todo este dia. Deus os abençoe. Amém. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.